Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português, a nossa aula 111. E a gente vai terminar agora, vamos fazer a última atividade, a última questão, os últimos exercícios das atividades 141, 142 e 143, onde a gente já viu, nós já lemos poemas sobre aves, lemos algumas curiosidades, informações, né, a respeito de determinadas árvores, e ficou faltando um texto nessa atividade para a gente ler e interpretar. Vamos lá? Ele está na página 22 do nosso livro 8. Peguem o livro, lápis e borracha e acompanhem. O título das atividades é selecionar livros da biblioteca. Estamos falando de diferentes tipos de textos. E vamos para mais um. Página 22. Era uma vez. Assim como as aves podem ter nomes e apelidos curiosos e interessantes, as pessoas que vêm de fora podem ter curiosas e interessantes histórias para contar e formas de viver diferentes da nossa. Afinal, cada um de nós, desde que nasce, vai aos poucos aprendendo quem é e em que contexto vive. Você sabe quem você é? Vai pensando aí. Agora a gente vai ler um texto sobre reconhecimento, tá bom? Para responder as questões a seguir. O título do texto é O Véu Encantado. Quando eu era menino, eu achava que as montanhas brincavam de fingir que alcançavam o céu, só para enganar a gente. E mesmo crescendo, nunca perdi o fascínio por elas. É que as montanhas sempre encantaram crianças e adultos em todos os tempos. E são muitas as histórias e lendas que moram em nossa imaginação. Esta história que agora vou contar tem como cenário uma das mais belas montanhas do mundo, o Monte Fuji, que fica no Japão, cercado de ilhas e outras pequenas montanhas. Conta a lenda que perto do Monte Fuji, em uma aldeia de pescadores, vivia um jovem pescador chamado Yuji. Apesar de muito pobre, ele se sentia rico e não se cansava de todos os dias passar pelos mesmos lugares e fazer as mesmas coisas, como se fosse sempre a primeira vez. E ainda ao final do dia descansar seus olhos no Monte Fuji, sonhando com as histórias contadas por seu pai e seu velho avô. Numa manhã de primavera, como sempre fazia, ele saiu para pescar, seguindo a mesma trilha que costumava seguir. Naquele dia, Yuji sentia-se estranhamente feliz, como quem vai a uma festa ou a um grande banquete num palácio. Ele não sabia explicar, mas era como se estivesse sonhando. Depois de caminhar por algum tempo, Yuji chegou a um pequeno bosque e viu no alto de um pinheiro o mais magnífico véu que os olhos de um homem poderiam ver. Vou guardar este tesouro como lembrança deste dia tão bonito, pensou, fazendo o caminho de volta para casa. Nesse instante, seus ouvidos ouviram a mais suave voz de uma mulher. Bom homem, por favor, devolva-me o meu véu. As pernas do pescador tremeram e ele se lembrou da voz distante do seu querido avô, falando-lhe sobre as ninfas celestiais que de vez em quando desciam do reino da lua. Dizem que durante muito tempo aquele pescador solitário não cansava de contar para quem quisesse ouvir essa história vivida e sonhada aos pés do imponente Monte Fuji. Esse texto faz parte do livro da coleção Histórias de Quem Conta Histórias, de Lenice Gomes.
Uma história, será que é apenas mais uma história de um pescador? Dizem que pescador tem muitas histórias, não é verdade? Bom, quem contou essa história para o autor? Vocês perceberam que o autor, né, na verdade, o narrador desse texto, ele estava contando uma história. Ele começou falando dele, ele começa falando dele, e depois ele conta uma história, como se não fosse dele, né? Que talvez os pais, os avós contaram, enfim. Porque ele diz aqui, ó, que são muitas histórias e lendas que moram na nossa imaginação. Pode ser, ele deve estar contando uma história que de repente contaram para ele quando ele era criança. Ou de repente, será que o pescador é o avô dele? Ou o pai dele? Ou ele mesmo? Não sabemos, né? Então vamos lá. Pode ser, porque ele diz também, ó, que ele se encantava aí com as montanhas, quem sabe? A gente pode imaginar várias coisas. Então, no início ele fala um pouquinho dele, né? E depois ele conta a história de Yuji. Quem era o Yuji? O Yuji lá da história. Ele era o quê? Ele era um pobre pescador que vivia no Japão, muito feliz com a vida que tinha, apesar dos poucos recursos. Então ele era pobre, mas morava no Japão. E só que ele era feliz, tanto que ele fazia tudo, né? O texto diz que ele fazia tudo como se fosse a primeira vez. Ou seja, quando você faz alguma coisa pela primeira vez, né, você faz com entusiasmo, né? Como se fosse uma novidade. Ainda mais quando você gosta. Né? E aí na página, essa é a página 23. E na página 24, você vai ter que responder. Como você responderia em poucas linhas a mesma pergunta, porém sobre você? Quem é você? Lembra que eu perguntei lá no início, falei para você ir pensando? E você, quem é? Como você poderia se descrever? Imagina que alguém quer pesquisar quem é você no Google. Aí vai lá e bota quem é fulaninho, né? Quem é, aí bota o seu nome. Quem é Anitta? Quem é Felipe? Quem é Eduarda? Quem é Letícia? Clara, enfim, Cauã, todos vocês. O que eles vão encontrar falando sobre vocês? Tem umas linhas aí na página 24 e você pode escrever. É uma resposta pessoal, pode escrever depois da videoaula, tá bom? Então vamos lá. Não precisa escrever muita coisa, não. Resumidamente, tá? Quem é você? Número 10. Segundo o narrador de O Véu Encantado, quando ele era menino, achava que as montanhas enganavam as pessoas. Lá no início ele fala isso. Ele acreditava nisso porque as montanhas sabiam falar e contavam mentira a quem passasse perto delas. As montanhas brincavam de fingir alcançar o céu segundo a imaginação dele. As montanhas têm aparência bela, mas na realidade são feias. As montanhas de longe parecem grandes, mas de perto são minúsculas. As montanhas parecem inofensivas, mas podem a qualquer momento expelir lavas. Por quê? Que ele acreditava que as montanhas enganavam as pessoas. Ele achava que elas estavam brincando de alcançar o céu. Letra B. Ele diz lá no início que ele, quando era criança, pensava assim, ó, quando eu era menina, eu achava que as montanhas brincavam de fingir que alcançavam o céu só para enganar a gente. Aí a gente vai pular a página 25, porque a gente já fez essa questão aí das imagens das aves, né? Completar, tipo um quebra-cabeça. E aí, o número 12, a gente vai pular também, que vai ser atividade pós-videoaula. Você vai ler um trechinho, um textinho que tem da descrição do livro, que tem esse texto que a gente leu, O Véu Encantado, e vai responder 2 perguntas que são respostas pessoais. Por isso vai ser pós-videoaula. E vamos para 13. No texto aparece a palavra fingir, que se escreve com a letra G. Complete adequadamente as palavras a seguir com a letra G ou com a letra J.
Fugir. Fingir é com G. E fugir é com G. Jeito é com J. Essa palavra muita criança erra. Jeito é com J, não com G. E garagem é com G também. Moleza, né? Quais mais palavras vocês conhecem com G? Ou com J? Gengibre, gelado, gincana, muitas palavras. E agora vocês vão ficar com as atividades pós-videoaula, que é a página 24, ok? A página 24, que é aquela pergunta de quem é você. E as páginas 26 e 27. 26 é aquele que eu falei, que tem um trechinho da descrição do livro, sobre o livro onde está o texto que a gente leu, da onde foi tirado, O Véu Encantado, com 2 perguntas pessoais. E na 27 também tem mais 2 questões de resposta pessoal também. Ok? Por isso que vocês têm que fazer, não tem jeito, não sou eu. Não é comigo, é individual, tá bom? Então, um bom trabalho, até a próxima videoaula e tchau, tchau.